você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos narra a história de dois moços. Dois moços, na verdade, que poderiam ter a mesma intimidade com Deus, que conheciam a Deus através da história dos seus pais. Os pais desses dois moços eram nada mais, nada menos do que Adão e Eva. Pessoas, na verdade, que tiveram um relacionamento extraordinário com Deus, ainda que perderam essa intimidade por causa do pecado. Mas as lembranças de Adão, as lembranças de Eva, de um tempo onde tudo era perfeito, onde a comunhão, a intimidade era algo real, foi passada para os seus filhos. Gênesis capítulo 4 narra a história da seguinte maneira: e se relacionou o homem com Eva, ou coabitou o homem com Eva, a sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim, seu primeiro filho. Então disse: adquiri varão com o auxílio do Senhor. Depois deu luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, Caim? Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ele continua: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós temos visto no longo da história muitos ministros, muitos pregadores, amigos nossos, homens de boas intenções. Muitas vezes, quando eles vão ensinar esse texto, eles lançam um olhar sobre a questão das ofertas, de que a aceitação de Deus em relação a Abel e a não aceitação de Deus em relação a Caim está ligado diretamente às suas ofertas, escolhas de oferta, às suas ofertas. Dizem eles, e eles colocam uma ênfase, de que Abel oferece o melhor sacrifício quando ele separa o melhor das ovelhas, né? Como se ele tivesse um entendimento ou um vislumbre, uma percepção, né? Fazendo menção de uma figura ou de uma tipologia de Cristo, o Cordeiro que seria sacrificado. Então eles pegam com ênfase que isso seria uma revelação, e por isso Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim, porque Caim não teve a mesma percepção. Mas não é isso que a história está dizendo, não é isso que o texto está nos ensinando. A primeira coisa que nós temos que atentar é que o versículo 3 diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Esse moço, ele também trouxe ao Senhor uma oferta. Ele sabia que ele deveria trazer algo ao Senhor, que o Senhor se agradava da oferta. Mas a resposta e o entendimento do texto, ele não para por aí. No versículo de número 4 diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Claro que a oferta era importante, a primícia era importante. A palavra ela chama o detalhe, na verdade, para primícia, né? E para o melhor do seu rebanho. Mas não é isso, na verdade, que vai determinar a aceitação ou não. Vamos continuar o texto. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O texto ele é muito claro de que Deus ele não se agradou da oferta ao primeiro passo. O texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e agradou-se de sua oferta.
O texto claramente diz, e o Espírito Santo ele nos ensina, que primeiramente Deus aceita o ofertante. E quando Deus ele aceita o ofertante, ele vai aceitar tudo o que vem das mãos, ou que venha deste ofertante. Se Deus não se agradar do ofertante, Deus não se agradará da oferta do ofertante, daquilo que vem desse ofertante. Então o versículo 4, o versículo 5 diz, perdão, o versículo 4, a parte B diz assim: agradou-se o Senhor de Abel, e não agradou-se o Senhor da sua oferta de Abel. O que está envolvido aqui não é a oferta, mas o ofertante. Abel é aceito por Deus, e a sua oferta também é aceita por Deus. O versículo diz, ao passo que de Caim, e não de sua oferta. Então ele diz, de Caim não se agradou, e não se agradou de sua oferta. E ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Note que se eu sou alguém que tem intimidade com Deus, que se eu sou alguém, na verdade, que tenho a palavra de Deus no meu coração, sou alguém que estou ligado à pessoa do Espírito Santo, a ouvir as impressões que o Espírito Santo tem me falado, as orientações, as direções do testemunho interior. Se eu sou alguém que pratico a palavra de Deus, se eu sou alguém que decido por mim mesmo aborrecer o pecado como Deus aborrece o pecado, se eu sou alguém que no meu dia a dia, em que as coisas acontecem no meu trabalho, na minha escola, no dia costumeiro diário, que as ofertas vêm, as situações me rodeiam, todas as propostas para que eu saia da verdade da palavra de Deus, elas são apresentadas diante de mim, ao passo que eu analiso a situação, eu analiso as propostas e eu analiso o que a palavra de Deus diz. Eu pondero as situações, eu pondero, por exemplo, as ofertas que me são feitas, e eu pondero aquilo que a palavra de Deus diz. E eu opto, eu decido, eu mesmo decido pela palavra de Deus. Nesse momento, eu vou me separando pela palavra de Deus, vivendo uma vida de santidade. Eu posso viver a vida plena de Deus não somente nos momentos em que eu estou em uma reunião de igreja, não somente no momento em que eu estou exercendo um ministério público diante das pessoas, levantando as minhas mãos, cantando juntamente com os meus irmãos, ou no momento em que estou ministrando uma palavra, ou fazendo qualquer serviço ministerial eclesiástico dentro das diaconias. Não é só nesse momento, mas a maneira como eu decido viver 24 horas por dia, desde o momento em que eu me levanto até o momento em que eu me deito, e desse ponto de me levantar até o ponto de deitar, a palavra de Deus, ela é a minha meta, ela é o meu ponto, ela é o meu padrão, a minha régua, a maneira como eu vou seguir o meu exemplo de vida. A partir desse momento eu me torno alguém aceitável diante de Deus. Porque eu decido aborrecer o pecado, eu decido aborrecer toda sorte de pecado, de propostas que não vêm da palavra de Deus. Eu decido voluntariamente, a partir desse momento, eu sou aceito por Deus. E a partir disso, tudo que eu fizer, quando eu levantar as minhas mãos e dizer, Senhor, eu amo, Senhor, eu te adoro e eu te glorifico, a minha adoração e o meu louvor também é aceito por Deus. Aquilo que eu intento no meu coração para fazer por Deus, porque as minhas motivações estão enquadradas dentro de um estilo de vida, dentro da palavra de Deus, as realizações que virão das minhas mãos, Deus aceita. Muitas vezes não é o plano original de Deus que eu faça algumas coisas, mas simplesmente porque eu decidi e eu tenho vivido alinhado com a palavra de Deus, Deus diz, faça, filho. Eu vou te abençoar nesse plano que você tem. Se eu decido seguir uma carreira na medicina, em direito, se eu decido, na verdade, abrir um comércio, ser um empreendedor, Deus não tem problema com isso. Deus não tem problema na minha área profissional, a área que eu decido. Deus não tem problema na área, por exemplo, se eu quero morar em um lugar, se eu quero morar em outro lugar, se eu quero estar em uma igreja, se eu quero estar em outra igreja. Deus não tem problema com isso. Quando eu sou aceitável diante de Deus, quando eu tenho um relacionamento diário com Deus, aonde eu tenho a intimidade, aonde a palavra de Deus é colocada na minha mente, como Romanos capítulo 12, versículo 2, ela renova o meu entendimento, lançando para fora tudo aquilo que não pertence a Ele, eu começo a experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus pela renovação.
que a palavra de Deus vai produzir em minha mente, em todo o contexto do meu interior. A partir desse momento, então, eu sou aceitado diante de Deus. O que eu canto, o que eu oro, segundo a sua palavra, os empreendimentos das minhas mãos. Não é isso que ele diz? Que se eu ouvir a tua palavra, se eu guardar a sua palavra no meu coração, não me desviar, se eu colocar ela dentro de mim, ele vai abençoar os empreendimentos da minha mão. Aquilo que eu intentar fazer, o Salmo 1 diz, e ele prosperará em tudo que fizer, o versículo 6 que diz, se simplesmente meditar na palavra de Deus dia e de noite, fizer conforme ela diz, não tomar o sistema do mundo, não andar de conformidade com o mundo, será próspero em tudo o que fizer. Tiago diz na sua carta, ele diz, aquele que atenta para a lei perfeita e a observa, esse prosperará e será bem sucedido em tudo que planejar fazer. Você entende que Deus, na verdade, compartilha de alguns sonhos do meu coração. O Salmo 137, versículo 4 vai dizer isso. Agrada-te no Senhor, confia nele, entrega os teus caminhos a ele e ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus tem, quando ele me aceita, qualquer coisa que venha de mim será aceita. O que o texto está nos dizendo, o que a pessoa do Espírito Santo está nos ensinando, é que Deus, ele atenta para Abel e depois para o que vem de Abel, a sua oferta. É claro isso para você? Ao ponto que no versículo número 5 diz, ao passo que para Caim, Deus não aceita Caim e nem aceita a sua oferta. Note que as ofertas poderiam ser ao contrário. Abel poderia ter trazido os grãos. Mesmo assim, seria aceita a oferta. E Caim poderia ter trazido o melhor das ovelhas, as primícias, o melhor da gordura. E mesmo assim, Caim não seria aceito. Porque Deus não aceitou Caim, ele ia rejeitar também a oferta de Caim. Você entende que não está baseado nada em uma revelação, uma suposta revelação sobre o sacrifício de Cristo, mas a revelação aqui está sobre o coração do ofertante, sobre o íntimo do ofertante. Deus só se relaciona comigo e com você por aquilo que nós somos no íntimo, de verdade no nosso íntimo. Se o meu íntimo é totalmente consagrado e separado para o Senhor, ele me aceitará. Agora, se dentro de mim não é separado nada que eu faço, ainda que eu exerça cargos ministeriais na igreja, ainda que eu esteja envolvido em todas as diaconias, ainda que eu esteja no campo missionário, ainda que eu esteja trabalhando para Deus, tudo que eu fizer, se eu não sou alguém aceitável diante de Deus, o meu louvor não será aceitável, a minha pregação não será aceitável, o meu trabalho, as minhas diaconias e as minhas missões também não serão aceitáveis. E Deus, ele não deixa, na verdade, ele não finaliza sem amarrar o assunto, nos dar o entendimento por que Caim não era aceito. Ele diz assim, voltando, eu vou voltar a partir do versículo número 4, para que o entendimento fique mais claro. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel, primeiramente. 2, agradou-se de sua oferta. Versículo de número 5 diz assim, ao passo que Caim primeiro, e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. O meu rosto, o seu rosto, simplesmente ele vai revelar aquilo que está no nosso coração. A ira, ele não é nenhum do fruto do Espírito Santo, dos 9 frutos do Espírito Santo, que está em Gálatas, capítulo 5, 22. Lá nós temos amor, alegria, paz, mas a ira não está lá. O coração de Caim revelou o que estava dentro dele, aquela amargura. Amados, existem coisas no nosso coração que muitas vezes nós não conhecemos e somente a palavra de Deus ela é apta, Hebreus capítulo 4, versículo 2, para discernir propósitos e pensamentos do coração. Ela consegue separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E sempre o nosso coração vai externar pela nossa face. A Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto bonito. A felicidade do fruto do Espírito Santo
E por isso que você vai encontrar pessoas que, independente das circunstâncias externas que as rodeiam, que tentam vir contra elas para as derrubar, elas estão sempre de bom humor, elas estão sempre sorrindo. Parece que elas não têm problema, mas por quê? Porque elas não são regidas de forma externas pelos sentimentos, por aquilo que elas veem, por aquilo que elas ouvem ou por aquilo que elas sentem, mas elas vivem e elas se determinam o padrão da sua vida, da sua conduta, por aquilo que elas creem, por aquilo que a palavra de Deus diz. Alegria é um fruto gerado no meu espírito e eu chamo a existência pela fé. O amor é um fruto gerado dentro do meu espírito que pertence a mim, que eu posso chamar. A paz, eu posso chamar a existência e criar o meu céu particular em meio a grandes tribulações, turbulências ou guerras. Eu posso chamar a existência pela fé. Aqui no caso de Caim, ele chama para fora, de uma forma externa, aquilo que está dentro do seu coração. A ira, e de modo que o seu semblante ele decai. E note o que o Senhor diz. Então lhe disse o Senhor: por que estás irado, Caim? Deus estava dizendo para ele: qual é o motivo? A culpa é minha? Ou a culpa é sua? Qual é a origem dessa ira sua? Ele diz: por que decaiu o teu semblante? Aí vem a resposta: se procederes bem, não serás aceito. Versículo de número 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus rejeita Caim e a sua oferta porque o procedimento do coração de Caim não era um bom procedimento. Deus diz no versículo 7, por que você está irado? Por que o seu semblante decaiu? Se você tiver um bom procedimento, você será aceito. Eu aceitei Abel porque ele tinha um bom procedimento e aceitei o que vinha da mão. Caim, se você tiver um coração que tem um bom procedimento, um coração da verdade, um coração daquele que acolhe as minhas palavras e os meus mandamentos, a intimidade da vida no Espírito, você será aceito. E ele continua: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia, caso contrário, você proceder mal, como você tem feito, eis que o pecado já está à porta do teu coração e bate. Agora, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Havia sempre, ele disse, se você proceder mal, existirá sempre um desejo de praticar as coisas mal, mas cabe a você dominá-lo, cabe a você a proceder bem. Seja você, na verdade, uma oferta ao Senhor. Não é o teu dízimo, não é as tuas ofertas, não é você dispor dos teus bens que você será aceito por Deus. Ainda que você dê alguns trilhões de dólares, ainda que você dê tudo que você tem, ainda é possível que Deus não aceite nada da tua mão. Porque Deus primeiro precisa aceitar você. Então Ele aceitará aquilo que virá das tuas mãos. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa de alguma maneira tocar a tua vida. E que a partir desse momento você possa entender que a administração do nosso tempo, a administração do nosso dia vai determinar o fim que nós iremos ter. Existem homens e mulheres nessa vida que tocaram Deus de uma maneira muito extraordinária. Existem homens e mulheres que passaram por essa vida, que mudaram a história da sua cidade, mudaram a história da sua família, mudou a história do lugar onde eles viviam, simplesmente porque eles decidiram serem aceitos por Deus, ter um bom procedimento, um bom coração, onde eles entenderam aquilo que o Espírito Santo diz para Salomão: filho meu, dá-me o teu coração. E é do coração que vai proceder todas as saídas da vida. Que Deus ele continue te abençoando e que você possa ser abençoado na prática da palavra de Deus. E logo mais nos encontraremos para um outro bate-papo. Tchau.